Boa noite. Sabe que tem um dos temas, sempre a gente tem, procurando temas, não é fácil, mas alguns temas que a gente gosta mais, outros que a gente gosta mais ainda. O tema de hoje, que a gente vai falar, Bezat Hashem, é um tema que eu tenho muito carinho e curto bastante. É o seguinte, na verdade, a gente já tem o conhecimento de um assunto que a gente vai falar um pouquinho sobre ele, apesar que não é o tema, mas é muito interessante ver que esse tema num novo enfoque que eu nunca tinha visto antes. E acho que vocês também não. Seguinte, Parashat Metzorah fala sobre o quê? Lepra, mas na verdade, vocês traduziram certo, mas não certo, então eu vou fazer questão de dar uma pequena correção, me permitam, que a palavra lepra não está correta, né? Lepra não é lepra de verdade, é uma doença semelhante à lepra. Por que eu falei assim? Porque vamos dizer que inventem amanhã um remédio para lepra, um creme, a pessoa passa, para tzarat não vai funcionar, tá bom? Era uma doença espiritual, vamos dizer, parecida com a lepra, que ela surgia por causa do Lashon Hara. Então, uma das razões da Lashon Hara, é sobre o que a gente vai falar um pedacinho hoje, mas, que vocês saibam, a Gemara fala que tem algumas outras coisas que também faziam que a pessoa tivesse lo aleno tzarat. Por exemplo, só ter título de curiosidade, uma pessoa que, por exemplo, ele era pão duro, falou, alguém me fala assim, empresta o liquidificador? Não tem liquidificador. Então Hashem fazia, assim fala Gemara, a casa da pessoa ficar com tzarat, para que ele tivesse que tirar tudo da casa. Falou, opa, olha o liquidificador aí que ele está tirando da casa. Assim? Então o mais famoso é o Lashon Hara, mas Torá também é cultura. Lembremos que não era só por Lashon Hara que vinha o tzarat, que é essa doença, mas o famoso e o mais comum, vamos chamar assim, é por causa do Lashon Hara, uma pessoa que falava mal do outro. O Midrash explica sobre o tzarat, como funcionava o processo de tzarat, como a pessoa recebia esse tzarat, essa doença, vamos chamar assim, esse tipo de lepra que vinha espiritual, na verdade era físico também, por causa do Lashon Hara. Mas como chegava isso? Como era o step? Como funcionava esse processo? Então o Midrash conta pra gente o seguinte, o Midrash Rabbah conta pra gente o seguinte, o tzarat aparecia onde? No corpo da pessoa. A pessoa ficava com tzarat no corpo. Calma, já vai. Tinha depois as roupas e também as paredes da casa. Quer dizer o seguinte, tem 3 steps no Lashon Hara. O corpo, a roupa e a parede da casa. Qual é a ordem disso? A ordem é o seguinte, primeiro aparece nas paredes da casa da pessoa. Quer dizer, alguém que, por exemplo, e o exemplo que a gente vai tomar como indicação aqui no Shior, alguém que falou Lashon Hara, então, de repente, depois de um certo tempo, Hashem viu que ele não acordou e devia ter pego a mensagem, aparece o tzarat aonde? Nas paredes da casa da pessoa. Passado-se um tempo, a pessoa ainda não fez tchuvá, não percebeu o erro dele, não corrigiu o erro. Onde vai o tzarat? Onde aparece? Nas roupas da pessoa. E por último, aonde aparece o Lashon Hara? No corpo da pessoa. Quer dizer, olha que interessante, quer dizer o seguinte, Lashon Hara é uma das averot, Lashon Hara quer dizer falar mal de uma pessoa, é uma das averot que são comparadas na Gemara com as 3 mais graves. Quais são as 3 averot mais graves que existem? Shfichut Damim, Gilui Arayot e Avodah Zarah. Quer dizer o quê? Uma pessoa fazer idolatria, ou adultério, ou matar uma pessoa. E o Talmud fala que Lashon Hara é Keneged Kulam, é recíproco essas 3. Quer dizer que Lashon Hara no enfoque da Torá Kedoshá é muito, muito, muito poderoso. A pergunta forte que existe é o seguinte, por que o castigo de Lashon Hara é tão pequeno? Pessoal, se Lashon Hara é comparado com as 3 mais graves, que Gilui Arayot, Shfichut Damim e Avodah Zarah é chamado Keneged Kulam, é recíproco às outras 3, porque o castigo do Lashon Hara ele é tão pequeno. Se uma pessoa faz Avodah Zarah, idolatria, ou adultério, ou ele mata alguém, de acordo com Bedin, ele é morto. E se uma pessoa fala Lashon Hara, ele não é morto. Então Lashon Hara é grave, mas por outro lado, o castigo do Lashon Hara ele começa primeiro na parede. Passado-se um tempo, que não está escrito quanto que é o tempo, a pessoa não acorda, continua errando. A gente falou, opa, tem que aproximar o negócio. Chega nas roupas da pessoa, ele vai vestir a malha dele, vai vestir a calça dele, vai vestir os shorts dele, o que acontece? Tem tzarat. Se a pessoa ainda não acorda, onde aparece o tzarat? No corpo. Poxa vida, mas se é tão grave,
o castigo deve ser muito maior, porque prestem atenção, mesmo quando o tzarat chega na parede da casa, que é o primeiro passo, por exemplo, qual é o tamanho de um tzarat que já faz a pessoa ficar impura, já ficar com tzarat? O tamanho do tzarat é uma moeda de 50 centavos. Se a pessoa tem essa moeda e ele está com vergonha, ele não quer ver o problema, o que ele pode fazer? Coloca um quadro em cima. Pronto, coloca uma garrafa de uísque na frente, ninguém vai ver. 50 centavos é uma moeda pequenininha. 50 centavos tem o quê? 2 centímetros de diâmetro? Depois, não. Aí o tzarat passa para a roupa da pessoa. Fica mais grave, não fica? Tá bom. Roupa da pessoa. O que ele faz? Uma moeda de 50 centavos. Põe a gravata em cima, ninguém vai ver. Pronto. Põe a malha em cima. A verá, que é correspondente às 3 mais graves que está escrito sobre ela, é o tamanho de uma moeda de 50 centavos ela fica. Ah, mas quando fica muito grave, vai para o corpo da pessoa. Abaixa a manga. Pronto, ninguém vai ver. Por que esse tzarat é tão grave? Volta a pergunta, o castigo ele é tão brando. Vi uma resposta espetacular, nunca tinha visto ela. É o seguinte, Hashem está ensinando para a gente uma mensagem sobre Lashon Hara, que é uma coisa comportamental, mas também para qualquer outra coisa, qualquer outro problema na vida. Não só Lashon Hara, é o seguinte, Hashem falou o seguinte, olha, eu não vou te dar um problema, eu não vou te dar uma mancha na parede de 30 centímetros, 60 centímetros, que é uma coisa que não dá para esconder. Por quê? Porque primeiro para a pessoa consertar o problema, Hashem falou, vou te dar uma mancha bem pequena. Porque se você não quiser perceber que você está com um problema, não tem como resolver. Um problema, uma mancha de 2 metros, 3 metros, a pessoa vai deixar lá. Hashem falou, eu não quero isso, eu quero uma mancha pequenininha. É só colocar a gravata em cima, é só colocar um quadro em cima, é só abaixar a manga do corpo que ninguém vai ver. Hashem falou, sim, você tem razão de pensar assim, mas tem uma lógica de pensar assim, mas essa lógica está errada, porque Hashem está falando com Lashon Hara, o negócio é o seguinte, qualquer outro problema na vida é o seguinte, para a pessoa consertar o erro e não ficar justificando o erro, a primeira coisa que ele precisa ver é, eu estou pronto para reconhecer que eu estou agindo de forma equivocada. Em Lashon Hara, certeza isso é verdade, porque sempre que uma pessoa fala alguma coisa errada, eu nunca gosto de falar a palavra sempre, mas Lashon Hara é quase que sempre, alguém fala para ele, poxa vida, Habibi, não era para ter falado tal coisa, sabe que é proibido. O que ele fala para a gente? Nesse caso era mitzvah. Nesse caso você não sabe, nesse caso tem que falar Lashon Hara. Por quê? Como? Nesse caso tem que falar Lashon Hara. Por que tem que falar Lashon Hara? Porque nesse caso é para salvar a vida de alguém. Na verdade, se fosse tudo bem, mas muitas vezes não é. A gente tem 1 milhão de justificativas. Então Hashem está falando para a gente, se você quer consertar o problema do Lashon Hara, ou qualquer outra dificuldade que a pessoa tem na vida, Hashem está falando, eu vou te mandar um sinal bem pequeno, que é só um aviso. E se você quiser ignorar o sinal, colocar um quadro em cima, ou se for no corpo, abaixar a manga, ou se for na roupa, colocar em cima da manga da camisa uma malha, você pode. Por quê? Porque Hashem está falando, é impossível eu fazer com um sinal de tzarat você melhorar se você não quer reconhecer o problema. Quer dizer, tudo na vida, pessoal, qualquer problema que tem. Um exemplo de Lashon Hara, mas podia esticar isso para qualquer lugar. Tem, por exemplo, um casal que está com problema de Shalom Bait. E o marido ou a mulher falam, eu não estou com problema. A mulher fala que está, o marido fala que não está. O marido fala que está, a mulher fala que não está. Não estou com problema. Quando que esse casal vai resolver esse problema? Muito difícil, vai dar uma pancada na cabeça dele ou dela. Não funciona. Se nós não percebermos que o problema existe, a maior mensagem do mundo ela pode ser encoberta. Hashem falou, vou te mandar uma mensagem pequena. Que se você quiser reconhecer, espetacular. Se você não quiser reconhecer, não adianta. E o lance todo aqui é a mensagem pequena para ficar a critério de nós, Yehudim, vermos se percebemos o erro ou não. Quer dizer, se é assim, eu comecei a pensar, então, se tudo depende de reconhecer para consertar o Lashon Hara, eu queria olhar junto com vocês qual é o ponto que a Torá diz para a gente que incita o Lashon Hara, porque a Torá é tão contra o Lashon Hara, tão contra falar mal dos outros. Poxa vida, tem gente que até pode falar para a gente, se eu não puder falar Lashon Hara, eu vou fazer o que o dia inteiro? Não sobrou mais muita coisa para fazer. Ô Rabino, se nem Lashon Hara não posso falar, o que vai sobrar? Não é? Passa um copo d'água, por favor.
Se nem Lashon Hara eu posso falar, então o que sobra para mim? Não sobra mais nada que eu possa falar. Mas por que a Torá então é tão contra esse comportamento, vamos chamar assim, que é tão gostoso falar mal dos outros? A Torá é tão contra, fala que é tão grave. Depende de eu reconhecer o erro, tá bom. Mas por que é tão grave falar Lashon Hara? Obrigado. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה בדברו. A resposta, eu nunca tinha pensado assim, é a seguinte. Olhem, pessoal, acho que a gente nunca pensou, e as coisas mais simples a gente não percebe. Olhem que legal. Como chama essa verá Lashon o quê? Hara. Como a gente traduz Lashon Hara? Fala mal dos outros, mas vamos traduzir a palavra por palavra. Lashon é língua, né? Falar. O que é Ra? Mal. Falar mal. Não, língua mal. Língua mal. Quer dizer, usar a língua para uma coisa desagradável. Pessoal, eu acho que a resposta é essa. Qual é o problema? O que incita o Lashon Hara? Por que a Torá é tão contra isso, que o castigo é tão grave? Depende da gente reconhecer, mas qual o problema para a gente poder reconhecer? O problema é o seguinte, é usar a língua para uma coisa desagradável. Isso é o problema de Lashon Hara. Lashon Hara é tão simples que parece até ridículo, mas é isso mesmo, e é profundo. Lashon Hara é tão grave por quê? Porque eu estou usando a minha língua para falar algo desagradável. Isso é Lashon Hara. Mesmo que é verdade. Qual o problema? Lashon Hara é verdade. Qual o problema? A gente está cansado de ouvir que Lashon Hara só é Lashon Hara e é proibido quando é verdade. O problema é que o próprio nome da Averá já diz para a gente. Quem mandou você focar em coisas negativas? Esse é o problema do Lashon Hara. Falar mal. A Gemara conta para a gente, olhem até onde vai isso, queridos. No fim do tratado de Ktuvot, Ktuvot é uma das Masertot que são muito longas, e o fim do tratado de Ktuvot conta muitas histórias sobre Israel e alguns outros assuntos. E na página 111b, a Gemara conta o seguinte episódio. Amar Abelazar, falou Abelazar, copiei as palavras. Ame aratzot enam chaim. Pessoas que não estudam Torá, as pessoas não vão ter vida. Obviamente que a Gemara está falando para pessoas que sabem que tem que estudar a Torá e não estudam, que tem pessoas que não têm conhecimento, que mal sabem, coitados, que são Yehudim, o que é a Torá, mas uma pessoa que sabe que é a Torá e não estuda, essa pessoa, disse Rabi Lazar, não tem vida. Com certeza não vão ter Olam Abá. Da onde Rabi Lazar prova isso? Diz a Gemara, só estou lendo para vocês, está escrito no Pasuk Metim Bal e Riu. Uma pessoa que é morta não vai viver. Obviamente, que uma pessoa morta não vai viver. O que quer dizer isso? Uma pessoa que não tem Torá, ela não vai ter como reviver. Se ela não tem mitzvot, não tem Torá, não tem como reviver. Quer dizer, ele falou uma ideia, aprendeu isso da onde? De um pasuk da Torá. De um pasuk, não da Torá, do Tanakh. Mas ele aprendeu isso de um pasuk. Quer dizer, ele não está inventando uma lei nova. Pessoal, olhem que interessante. Vem Rabi Yohanan e diz sobre essa frase que Rabi Lazar falou, o seguinte: Lonicha lemarayu de amrat leuachi. Rabi Yohanan falou, Hashem não está contente com a sua frase, com o que você ensinou para a gente. Como assim Hashem não está contente? Hashem não está contente com o fato que você falou que o quê? Que um Amaretz não vai viver. Como assim Hashem não está contente? É um pasuk isso. Hashem não está contente? Rabi Yohanan disse não. Por quê? O Rabi Yohanan falou o seguinte conceito. Quando você fala que um Amaretz não vai viver, mesmo que isso seja verdade, Hashem não está feliz com essa frase. Por quê? Porque você está falando mal de quem? Bnei Israel. Mas é verdade. Não interessa que é verdade. Rabi Yohanan veio ensinar o grande Rabi Lazar, gigante Rabi Lazar, o seguinte. Uma coisa que Hashem está falando para a gente. Falar mal, mesmo que é verdade, não passa nos critérios de Akadosh Baruch Hu. Mas, poxa vida, Rabi Lazar trouxe um passuco para falar que os Amearetz, pessoas ignorantes de Torá, não vão viver. Isso não interessa. Falar mal deve ser que essa explicação. Falar mal é o quê? É uma coisa repugnante para Hashem. Por quê? Pelo fato de estar falando mal, mesmo que isso é verdade. Esse é o problema do Lashon Hara. Porque o Yehudi tem como obrigação, e acho que essa é a erva daninha que tem dentro do Lashon Hara, que incita o Lashon Hara, é a pessoa procurar o ruim que existe nas pessoas ou nas coisas. Hashem fala para a gente, procura o quê? O bom. O famoso pasuk, Ur'e betuv
Yerushalayim. Não está escrito veja Yerushalayim, veja o bom de Yerushalayim. Por quê? Porque você pode olhar que Yerushalayim está cheio de gato. Incômodo ter gatos em Yerushalayim. Onde você anda, tem gatos andando por lá. Você pode falar que Yerushalayim tem aqueles prédios de pedra que não são tão artísticos quanto outros lugares que é um pouco mais diversificado. Hashem falou, você tem razão. Mas David HaMelech falou para a gente no Teilim, Ore betuv Yerushalayim, procura coisas boas, porque coisa ruim sempre tem. E qual o problema de Lashon Hara? A pessoa focar no, na própria palavra já está escrito, Lashon Hara, focar no negativo, no desgostoso. Contam que tinha um famoso Rav, viveu em 1700, ele é chamado Magid de Mezrit. Magid quer dizer Magid. Magid era uma pessoa que viajava de cidade em cidade, contando drashot. Só que ele ficava principalmente em Mezrit, veio de lá, então ele é chamado Magid de Mezrit, 1700. Dois alunos chegaram para ele e fizeram a seguinte questão. Fizeram a seguinte pergunta para ele. Rav, o senhor que é o famoso Magid, eu quero uma resposta para isso. O Talmud conta para a gente no Tratado de Brachot, uma frase talvez que seja famosa, na página 54a, a seguinte frase. Hashem diz para a gente o seguinte, na Gemara, o homem tem que louvar Hashem por coisas boas e por coisas, lo aleno, desagradáveis. Quando a pessoa tem uma coisa boa, ele fala Baruch, Atov, Ve'ametiv, uma coisa agradável, fala Atov, Ve'ametiv. E lo aleno, longe da gente, quando tem uma coisa desagradável, ele fala Baruch, Dayan, Aemet, longe da gente. Quer dizer, tem brachá para coisas agradáveis e brachá para coisas desagradáveis. Só que o Talmud fala as seguintes palavras. Chayav Adam levarech alara, a pessoa tem que fazer uma brachá para uma coisa desagradável. Keshem shemevarech alatová, da mesma forma, com o mesmo entusiasmo que ele faz para uma coisa boa. Esses dois alunos chegaram para o Magid Mezrit e falaram, Rav, fazer uma brachá com uma coisa boa é fácil. Se você é corintiano, Rav, falamos para o Magid Mezrit, e o Corinthians ganhou, é fácil. Agora, se o Corinthians perdeu, já fica mais difícil. E Lorena, isso é uma coisa muito difícil também. Então, como que o Talmud requer que a gente faça uma brachá para uma coisa boa e para uma coisa ruim com o mesmo pique, com a mesma vontade? O Magid Mezrit falou para eles, boa pergunta. Sabe quem pode responder essa pergunta para vocês? Vai para o famoso Rav Zusha de Anipol, que ele vai responder essa pergunta para vocês. Sério, Rav? Mas o senhor não pode responder? Ele falou, eu não posso. O Rav Zusha vai responder. O Rav Zusha era muito pobre, tinha muitas dificuldades, passou muitas dificuldades na vida. Esses dois alunos batem na porta do Rav Zusha, falam, olha, o Magid Mezrit mandou a gente para cá e com tal pergunta. Ele falou, sério? Ele falou, sim. Ele falou, qual a pergunta? Eles falaram, como é que a pessoa tem que fazer a brachá numa coisa boa e desagradável com a mesma vontade? E ele falou para a gente vir até aqui. Ele falou, fico surpreso que ele mandou vocês virem até aqui. Ele falou, surpreso ou não, por favor, responda a pergunta que a gente já veio até aqui. Ele falou, não, eu vou contar para vocês, disse Rav Zusha de Anipoli, por que eu estou surpreso? Porque eu não tive coisas desagradáveis na minha vida, então eu não sei como responder essa pergunta para vocês. Quem tem que responder essa pergunta para vocês é uma pessoa que passou por isso. Ele tem que fazer a brachá do ruim, do bom. Eu nunca tive nada desagradável na minha vida. Então, eu não tenho como responder isso para vocês. Uau! Os alunos falam, uau, Rav Zusha nunca teve nada de desagradável? Sério? A casa dele está quase caindo aos pedaços, uma pessoa que é famoso pelas dificuldades que ele teve familiares e econômicas. E os alunos falam, puxa vida, se ele não teve dificuldades, deve ser que a resposta é o quê? Dá para driblar e ver que as dificuldades de alguma forma ou outra não são tão grandes. A pergunta que eu tive quando li essa história é o seguinte, me permitam com respeito, dá para cair na real ou não dá? Tá bom, é uma história bonita para contar para uma criança antes de dormir, bonui, bonsoir e rohunam. Mas assim, olha, eu nunca tive dificuldades. Você pode falar que não faz diferença para você ter uma casa com mais um quarto? Pode falar, mas como assim você nunca teve dificuldades? Eu estou surpreso que o Magid mandou vocês virem para mim fazer a pergunta sobre dificuldades. A palavra dificuldades eu desconheço ela. Como que é possível isso, pessoal? A história é real, não é fictícia. Tá bom, ele era muito especial com certeza, mas talvez a gente não pode chegar
ao nível dele, mas aprender disso a gente pode. E tem que ser, a gente vai ver como a gente faz isso, tem um exercício para a gente fazer, tem que ser que o segredo de Rav Zusha é, dentro de tudo que é ruim, todo mundo tem coisas boas. Rav Zusha falou, para mim isso não é ruim. Como assim não é ruim? Mandaram eu vir para o senhor porque o senhor é pobre, o senhor tem dificuldades familiares e para você não é ruim? Falou, eu não passei por isso, eu não sei como responder a pergunta para vocês. Por quê? Porque dentro de toda a situação tem partes desgostosas e partes gostosas. Às vezes mais de um jeito, às vezes mais do outro, dependendo do dia e do período da vida. Mas todo o período de vida tem bom e tem ruim. A pessoa escolhe aonde ele quer colocar a tônica, na parte desagradável ou na parte agradável da vida. A pessoa escolhe, a pessoa pode estar num casamento do filho dele e estar triste. Porque eu convidei tal pessoa, ela não veio. Pode. E a pessoa pode ter batido o carro, infelizmente, e está feliz. Poxa, pelo menos eu bati o carro no bairro. Pelo menos o cara que eu bati o carro é um cara gentil, não está gritando comigo, ele tem seguro. Vai mandar consertar, preferia não ter batido, mas tá bom. Semana que vem ninguém vai lembrar disso daí. Dentro de toda a situação desagradável eu tenho agradável e vice-versa. Nós escolhemos aonde a gente vai focar. E o crime do Lashon Hara que é tão grave é o quê? Lashon o quê? Hara, o mal. Procura outras coisas para falar. Para falar justo do ruim, porque falar de algo negativo é porque eu estou focando nisso. Não dá para falar disso junto, sem falar com outra coisa junto, pessoal, para a gente entender qual é o negócio de Lashon Hara aqui. Poxa, mas Rabino, mas Torá Kedoshá, tenho sentimentos. O que você quer? Eu tenho sentimentos. Estou passando uma situação difícil, nem posso ficar preocupado com a parte desgostosa da situação? Como é que eu tenho sentimentos? Alguém bate no meu dedo, eu vou fazer o quê? Ai, gritei, eu não posso gritar? Eu não posso ter sentimentos? Olha que interessante. O que a Torá fala para a gente sobre os sentimentos da pessoa? Porque quando a gente decide olhar para o lado negativo, nós temos sentimentos. Eu estou olhando e não posso, como é que eu vou controlar isso? Dá para controlar? Na verdade é que essa pergunta é muito difícil de responder se não fosse a Torá. Eu teria medo de falar sobre ela, mas a Torá fala para ela, vocês vão ver junto comigo, vocês sabem já sobre isso, inúmeras vezes. Todo mundo é ser humano e tem sentimento, sim. Mas, com o tempo, a gente sabe o seguinte, que uma pessoa, por exemplo, ela não pode ofender, por exemplo, ou humilhar outra pessoa, tá certo? Sim ou não? Eu não posso humilhar outra pessoa, mas por que eu não posso humilhar outra pessoa? Ele que não foque na minha humilhação, eu estou humilhando o fulano. Eu falei feio com ele, não cumprimentei ele, isso é errado, de acordo com a Torá, é grave. Mas, poxa vida, a Torá falou o quê? Olha o bom, esquece o ruim. Se eu humilhar a pessoa, ele que procure durante o dia pensar nas coisas boas. Pessoal, porque presta atenção, mesmo a Torá que falou que a gente tem que olhar o bom, falou que a gente não pode prejudicar o outro. Eu não posso causar o outro a olhar para coisas ruins na vida dele, forçar ele e dar situações desagradáveis para ele. Mas quando uma coisa acontece comigo, eu tenho a obrigação do quê? De procurar o bom que tem em qualquer situação que existe. Querem ver? É o seguinte, dá para controlar os sentimentos? Dá. Vocês sabem disso. Um dos mandamentos é Lo Tachmod. O que quer dizer Lo Tachmod? Eu não posso cobiçar a mulher do outro, a casa do outro, o emprego do outro, a nota de matemática do filho do outro. Como é que eu faço isso? É difícil isso. Como é que você quer? O filho do vizinho, ele estuda 5 minutos. Ele está sozinho para a prova. Meu filho, eu tenho que amarrar ele com um cadeado na cadeira, amarrar os braços, as mãos, ficar lá meses de aula particular para Iareta ele tirar 5. Tomara. O outro sozinho tira 8, 9. Eu não posso... Como é humano não querer o filho do outro? Não o filho, só que pudesse passar um pouquinho do QI para o meu, pelo menos, né? O outro lá não trabalha 2, 3 horas por dia, joga polo, fica no computador brincando de paciência e fatura o que ele fatura. Eu trabalhando, está saindo 1/3 dele. Eu não posso ficar com ciúmes dele? Nem isso eu não posso ficar? Lo Tachmod. Difícil, né? Mas a Torá falou para a gente, Lo Tachmod, não cobiçarás. A mesma Torá falou para a gente no hino nacional, que a gente lê todos os dias,
Ahavta et Hashem Elokecha, ame Hashem. Como eu vou amar Hashem? É um sentimento, eu não amo Hashem. A mesma Torá falou para a gente, não fica bravo. Como não fica bravo? Eu não posso ficar bravo, é um sentimento que eu tenho. Pessoal, desses 3 exemplos, e tem inúmeros, mas já 3 é suficiente, a Torá segue o seguinte princípio. A Kadosh Baruch Hu criou o homem e falou para a gente o seguinte: eu sei que você é capaz de controlar os seus sentimentos. O fato é que eu pedi para você não cobiçar a mulher, o filho, a casa, etc. do outro. Eu sei que você pode chegar a me amar, por isso que eu pedi isso de você. Eu sei que você pode chegar a não ficar bravo na situação mais agitada que for do mundo. Manter a calma. Precisa de exercício e demora 120 anos para trabalhar sobre isso. É um fato de fazer musculação espiritual, mas isto é possível. No momento, queridos, que a gente entende que para a pessoa chegar à medalha de ouro ele precisa trabalhar. Para as Olimpíadas ele precisa trabalhar. Para não ficar bravo ele também precisa trabalhar. Para não ter lota arrumada ele também precisa trabalhar. Para não ficar com inveja do outro e daí por diante. Mas dá. Se dá, Hashem falou, eu espero também que em qualquer situação você procure controlar seus sentimentos e encontrar a parte boa que existe em cada situação. A gente pode, olha que interessante, escolher dentro pode ser no trabalho, pode ser em casa, olhar para o lado bom, para o lado ruim. Sempre tem situações que são mais propensas a um outro, mas a gente que escolhe. Eu acho que é isso que Rav Zusha falou. Rav Zusha falou o seguinte, olha, vai para o Rev de Anipoli. Ele falou, eu não tenho nenhuma dificuldade na minha vida. Ele não nasceu assim, ele trabalhou alguns anos e chegou a entender que dentro de toda a situação tem o bom e tem o ruim. Talvez tem 90-10, talvez tem 10-90. Eu escolho onde eu quero focar, eu escolho onde minhas emoções vão estar depositadas, porque o Yehudi tem a obrigação de trabalhar os seus sentimentos. Nós controlamos o nosso sentimento e não que os sentimentos nos controlam. O que a Torá espera, o manual do homem, quem criou foi Hashem, que nos criou também, falou, eu sei que se você quiser, você consegue controlar os seus sentimentos. Olhem que interessante, queridos. Uma vez eu escutei essa ideia, mas hoje eu entendi ela de verdade. Hoje não, quando estava preparando os tios esses últimos dias. Fulano me deixou chateado. Mas eu li num livro que ninguém consegue te deixar chateado. Quem escolhe te deixar chateado, quem é? Você próprio. Fulano me deixou o quê? Bravo. Ninguém consegue te deixar bravo, só você escolhe ficar bravo. Eu nunca entendi isso de verdade, nunca engoli isso de verdade, hoje eu engoli. Porque preste atenção. Ele incitou você, te fez cócega na tecla bravo, na tecla inveja, na tecla que for. Nós escolhemos ficar bravos ou não. Querem que eu prove isso para vocês? Eu provo. Fulano chegou e falou o seguinte, olha, ele não me cumprimentou. Eu fui lá e falei bom dia para ele. Não fiz nada de errado, não devo nada para ele, podia ter me cumprimentado. Não me cumprimentou. Fiquei bravo. Eu escolhi ficar bravo. Ele me ajudou, mas fui eu que escolhi. Vou provar para vocês. Hoje é o dia do bar mitzvah do meu filho. Tá bom? Fulano não me cumprimentou. Quanto isso vai me afetar? Pouco. Por quê? Porque eu estou bem comigo mesmo. Quer dizer que se eu estiver em controle da minha pessoa, ao máximo isso requer muito trabalho, eu consigo em qualquer situação não ficar bravo. Ninguém me deixa bravo. Ele ajudou com que eu ficasse bravo. Quem me fez ficar bravo, eu escolhi. Outro exemplo. Esse exemplo que eu vou falar para vocês, eu escutei uma vez, do Rosh Yeshiva de Yeshivat Torah, Rav Noah Weinberg, Zichron Libraha, ele trouxe uma vez o seguinte exemplo em relação à caça, ficar bravo também. Falou, o pessoal bateu o carro, não longe de nós, bateu o carro. É incômodo. Ele sai do carro, espumando, ele abre a porta já pronto para brigar. Ele acabou de comprar o carro novo dele. Ele trabalhou a vida inteira para comprar o carro do sonho dele, conversível vermelhão. Ele está lá. Depois de 40 anos de trabalho, ele paga o carro, ele sai, ele para devagar no farol, no semáforo, não fez nada, vem o cara atrás, estava no WhatsApp, não viu? Entra e amassa o para-choque dele. Mas no Brasil nem tem como trocar esse para-choque. Tem que chegar o para-choque da Alemanha e demora alguns meses. Ele sai espumando. Do carro de trás, quem era? Ela falou, veio a esposa. Falei, esposa é pior ainda. No carro de trás, quem sai do carro de trás? Imagine uma pessoa forte, fortão, musculoso, e aí fala, e aí meu irmão, como nós estamos, meu irmão?
Ótimo, prazer em conhecer, aqui está o meu cartão de visitas, venha em casa me visitar, Shrabelos do meu filho está convidado. Quer dizer que ele Cadê a raiva? estava lá. Por situações de força maior, ela foi oprimida. E por situações de força maior ainda, que é chamado trabalho de Midot, ela pode ser desaparecida. Quer dizer, se nós trabalharmos de verdade, demora 120 anos bem vividos para isso, por isso que a gente vive 120 anos, a pessoa consegue sim controlar os sentimentos dela. Agora a pergunta é, qual é o homework que tem pra gente? Como que trabalha os sentimentos? Então, é o seguinte, os sentimentos da pessoa ficam num cofre, chamado o quê? Coração ou intelecto. A emoção da pessoa está dentro do coração dele. E nós não temos acesso ao nosso coração. Muito pequeno o acesso que a gente tem ao nosso coração. Então como é que eu trabalho meus sentimentos? Se Hashem falou que eu tenho que não posso lotarmod, lotichon, não ficar bravo, etc. E tal, como é que eu trabalho isso? Tem um conceito que ele é famoso do Sefer HaChinuch, aparece em Mitzvah Yesharim e em outros livros. Quer dizer, o Sefer HaChinuch, só para que vocês saibam, ele foi escrito no ano de 1200. Enquanto a Torá era esperta, pessoal. O Sefer HaChinuch conta para a gente o seguinte, tem uma mitzvah em Pesach, que é o seguinte, quando havia o Korban Pesach, o sacrifício e oferenda de Pesach, está escrito Ve'etzem lotish berubo, era proibido pegar, quando ia comer o Korban Pesach, que eles quebrar um osso e chupar o osso. Você podia comer, mas quebrar um osso e chupar é proibido. Pergunta o Sefer HaChinuch, por que é proibido quebrar um osso para comer o osso? O Sefer HaChinuch, a seguinte razão, Hashem está contando para a gente a seguinte lei, e tem uma razão por isso, é o seguinte, agora a festa de Pesach, o que ela lembra a gente? É a formação de um povo, Yehudi, que aqui está se formando o povo, é um povo nobre. E olha a ideia que ele fala, pessoal, olha que espetáculo. Nós somos chamados Mamlechet Kohanim, um povo de, não Cohen, não é Cohen Levi Israel, é um sacerdote, pessoas nobres, diplomatas, pessoas importantes demais. Não ministros, tá? Que ministro não está embaixo hoje, mas diplomata. Sendo assim, diz ele, não combina com uma pessoa nobre quebrar o osso e começar a chupar. Isso é uma atitude de uma pessoa que é simples. Uma pessoa nobre não vai chegar num bar mitzvah, num casamento, e começar a quebrar e chupar o osso. Então diz o Sefer HaChinuch para a gente, é o seguinte, se você está sendo formado em Pesach, e você é um povo nobre, a Torá te fala, se comporta de uma forma nobre. Mas eu não sou nobre, que adianta me comportar de uma forma nobre? Sefer HaChinuch, uma ideia, essa ideia é bomba, gravem para o resto da vida de vocês. Não quebrando o osso você vai ser nobre? Sefer HaChinuch tem razão. Acesso ao seu íntimo você não tem, mas as suas atitudes você sim tem. Através de melhorar as atitudes, o que você ganha com isso? Por osmose, o seu íntimo acaba mudando. De novo, eu não tenho acesso ao meu íntimo. É muito difícil ter acesso ao meu sentimento e meu coração, mas se eu começar a me comportar de forma X, então o que vai acontecer? Que o meu íntimo vai ser o quê? Acabar ficando dessa forma. Quer dizer, obviamente, se eu quiser de verdade melhorar, se eu for de uma forma artificial e para não querer melhorar, não adianta. Por exemplo, eu sou uma pessoa brava. Qual é o jeito de eu não ficar bravo? Qual é o jeito de eu ficar mais calmo? Não, bravo não é o objetivo, é mais calmo. Qual é o jeito de eu ficar mais calmo? Pegar 5 minutos por dia e me comportar de uma forma calma. Porque o meu externo tem acesso à minha parte íntima. A única forma de eu aprimorar os meus sentimentos, qual que é? Através de melhorar as minhas atitudes. Eu não posso nem quebrar um osso em Pesach. Por quê? Porque Hashem falou, nessa festa você tem que ser nobre. E uma pessoa nobre se comporta de uma forma nobre. Mas eu posso me comportar de uma forma nobre e não ser nobre? Sefer HaChinuch, mentira. Porque de tantas vezes se comportar de uma forma nobre, sem você perceber, você vai acabar ficando cada vez mais e mais uma pessoa mais chique. Quer dizer, o Sefer HaChinuch vai um passo adiante ainda, ele fala o seguinte, uma pessoa que ela é muito boa, muito fina, se ela se comportar inúmeras vezes como uma pessoa rude, tiro e queda ele vai virar rude. E uma pessoa que ele é rude e se comportar muitas vezes como uma pessoa fina, tiro e queda, se ele quiser melhorar, ele vai virar uma pessoa o quê? Fina. Por quê? Porque os meus atos, as minhas atitudes, têm um acesso direto, mesmo que eu não perceba, ao meu íntimo, aos meus sentimentos. Ou seja, agindo de forma agradável, eu vou estar mexendo no meu íntimo. Quer dizer que quando eu estou no semáforo e alguém me corta,
Abriu o semáforo, o indivíduo da frente, 3 carros na frente, demorou 15 segundos para andar. Passou 1, passou 2, e na minha vez que aconteceu, eu não consegui passar. Qual é a nossa reação imediata? Ai, 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 ai. Né? Chega pelo menos na 3ª geração do motorista da frente. Né? Tá bom? Ou a pessoa estava na Avenida Rebouças, por exemplo, e por enquanto ainda tem uma faixa para os ônibus e 2 faixas para todos nós, simples mortais. E aí você tenta fazer a grande proeza de passar da faixa, que é de automóveis sua, da direita para a esquerda ou vice-versa. Você coloca o pisca, você olha e você vira. Atrás de você tem um Mr. Motoboy, e aí ele levanta o pé e na sorte ele esbarra no carro ou quebra o retrovisor, que não é novidade para ninguém. Já aconteceu comigo. E ele inclusive xinga até onde? Levanta a mão, forma, né? E você fala, tomara que o sinal abra para ele ir longe. Quer dizer, você não fez nada de errado. Ele xingou você. E você fala, Yaret, que o quê? Que ele foi embora. Acabou com o meu dia. O Shur Jones ensina a gente que se quiser, na verdade, sim. Ele fez meu dia ficar mais propenso a ficar azedo. Mas eu escolho se eu quero acabar com o meu dia ou se eu quero acabar com ele, pode. Acabar com ele pode. É o Lashon Hara, pessoal. Qual o problema do Lashon Hara? Era olhar para o mal. Por quê? Podia ter olhado para outras N coisas que ele tinha, porque você escolheu falar justo do ruim. Né? Liga a música. Ele te levantou a mão, fala, é nóis, vai Corinthians. Ignora. Procura outras artimanhas, age. Sei lá, liga para alguém, pede para te contar uma piada agora. Não sei, procura alguma coisa. Porque através de eu agir de uma forma happy, feliz, eu vou ficar menos bravo. O externo influencia o interno. E nós temos controle ao externo e não ao interno. Ah, mas é artificial isso. Só um segundo. Isso é artificial. Eu vou me comportar que nem uma marionete. Isso é artificial. É completamente artificial. Eu vou começar a rir agora. É ridículo isso. Eu não estou com vontade de rir. Você tem razão. Mas sempre que a gente quer sair de ponto A para ponto B em qualquer coisa, mesmo fisicamente, eu estou viajando daqui para tal lugar. Daqui para Miami. No meio do caminho eu não estou mais nem no Brasil e nem em Miami, tem um processo de transição. Tudo na vida tem um processo que é chamado artificial, mas não é artificial, porque se você for pensar de verdade, está trabalhando para ficar um pouco mais perto de lá. Isso não é chamado artificial, porque senão você nunca faz nada. Eu quero fazer agora, eu fazia 15 flexões, eu quero fazer agora 25. Eu vou aumentar para 20, é artificial? Porque as 20 agora não é o seu, não é o você. Você tem razão, eu vou começar a suar, colocar a língua para fora, para que essas 20 flexões amanhã virem o meu eu, e depois eu querer conquistar o 25, daí por diante. Com Midot, exatamente a mesma coisa. Tem que ser um pouco, entre aspas, artificial para chegar no natural. Mas o artificial também não pode se referir à pessoa ir contra a natureza dela? O artificial pode se referir à pessoa ir contra a natureza dela. Então, a Torá acredita que a natureza da pessoa, cada um nasce diferente, mas todo mundo pode chegar a um nível de redução de raiva, de redução de impaciência, de aprimoramento de ser mais feliz, de ser menos invejoso e daí por diante, dá para trabalhar, porque Hashem falou, eu confio, eu criei vocês, Hashem nos criou, falou, eu confio que você pode mudar o seu comportamento, como seu sentimento, como o comportamento influencia direto no sentimento, a gente tem um acesso ao nosso comportamento, a gente consegue também influenciar diretamente o nosso sentimento. No começo é um pouco artificial, como tudo na vida, exemplo que a gente trouxe antes, tá bom? Hoje em dia você manda seu filho num psicólogo. Sim. Entendeu? Hoje em dia você dá um remédio que são calmantes. Hoje em dia você... Então, presta atenção, tem uma diferença gigante entre mandar um filho no psicólogo num caso que é necessário, não porque eu não tenho o que fazer com ele em casa, porque tem casa assim, não tenho o que fazer em casa, estou cansado, então resolve os problemas. Mas a obrigação do pai e da mãe é resolver os problemas, não é mandar para o psicólogo. Mas tem momentos que eu preciso de uma ajuda de alguém que sabe mais do que eu, porque eu não tenho essa capacidade. Se for esse momento, é uma coisa, tomar um remédio é completamente outra coisa. Tem momentos que precisa tomar um remédio, mas não é qualquer pessoa aí que faz uma prescription, toma 12 gotinhas, 12 bolinhas de Ritalina e resolve. Vai resolver, o cara não levanta mais da cama. Não, com Ritalina fica ótimo. Tem casos que precisa e tem casos que são um crime. Porque se eu estou com um problema no painel do meu, vou te dar um exemplo, se eu tenho um problema no meu carro, está vazando óleo, é fácil de resolver isso. Você corta o botão, a luzinha lá, apaga a luzinha do painel, não fica mais vermelha, não está mais vazando óleo. Ridículo! Está vazando óleo, mas você encobriu o problema, que a gente falou no começo do shiur.
o sinal que Hashem manda de Lashon Hara é um sinal pequenininho, tzarat pequenininho. Porque Hashem falou, eu não vou te mandar um sinal grande. Por quê? Um castigo grande. Porque a primeira coisa para resolver qualquer problema é estar ciente que o problema existe. E tem que trabalhar. Pai e mãe tem que resolver isso. Se não dá, eu vou recorrer a quem sabe mais. Não é? Qualquer problema que eu tenho, toma Ritalina. Isso é ridículo. Isso é ridículo. Tem um monte de gente que toma Ritalina que não precisa tomar. E tem outros que tomam porque precisa. Cada caso é um caso e deve ser avaliado, que nem, me permita um exemplo exagerado, mas se uma pessoa tem que arrancar o dedo, além de amputar o dedo, ele se consulta com 2, 3 pessoas. Para tomar Ritalina não tem que ser menos ponderado para fazer isso. Tem casos que é obrigatório, e tem que tomar e não tomar é grave, e tem casos que não é obrigatório e tomar é um crime. Trabalhar midot não é vai dormir. Sabe o que? Eu estou muito bravo. Sabri maranan, bore pereagefe, no cara vira uma garrafa de vinho. Você vai trabalhar midot, você vai trabalhar a barriga dele, não é trabalhar midot isso aqui. Não é assim que se trabalha no midot. Tá? Mas tem que cada caso é um caso. Tá? Eu fiquei pensando, olha que interessante, pessoal. Se a gente quiser, dá para reclamar menos e dá para ser mais feliz. Com a mesma situação que a gente tem. Porque tem pessoas que têm a mesma coisa que a gente tem e têm menos, são mais felizes do que a gente é. É uma questão de o quê? Escolha. Cada pessoa é uma pessoa, a gente pode ver aonde focar. Olha, tem gente que anda na rua ou vai num bar mitzvah e fala, olha como as pessoas são fúteis. As pessoas são fúteis. Não tem tempo para tal coisa que é importante, mas tem tempo para ficar em todos os grupos da cidade de WhatsApp. Olhem que interessante. Olhem que interessante. A Gemara lá em cima, como a gente mencionou no começo do shiur, Rabbi Elazar falou, os Amearatzi não vão viver. Ele trouxe um passuco. O outro Rav chegou para ele e falou, o quê? Não pode falar assim do povo. Mesmo que é verdade. Como você pode falar que as pessoas não vão viver? Porque procura, tem outras pessoas que estão sentadas do lado e falam, tá certo, eles fazem coisas fúteis às vezes, mas não são pessoas fúteis. Porque eu escolho se eu quero olhar para pessoas como fúteis, você pode procurar que naquelas pessoas fúteis que você está vendo, eu garanto que tem um monte de pessoas envolvidas em coisas muito legais e projetos muito grandes para a comunidade e para a família dele. Dentro de todo mundo que é fútil, tem pessoas boas. Todo mundo é interesseiro. Depende de como você olha. Isso é o Lashon Hara. Lashon Hara é olhar para a vida, olhar para as pessoas, olhar para as situações de forma azeda. E olhem que interessante, eu fiquei pensando, não vi isso escrito, mas eu acho que esse foi o clique de Rabbi Akiva. Lembram de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva não era Rabbi Akiva, ele era Akiva e se transformou em Rabbi Akiva. Olhem que interessante. O Tosfot, no Tratado de Sotá, quando conta, no Tratado de Ktuvot, melhor dizendo, quando conta a história de Rabbi Akiva, ele fala que Rabbi Akiva, quando passava um sábio do lado dele, ele queria morder o sábio. Morder quer dizer morder, não como se morde, um cachorro morde qualquer coisa que for, como um burro morde, que parece que o burro morde e não solta. Quer dizer, Rabbi Akiva, quando passava um sábio na frente dele, o que ele queria fazer? Morder, mas não só morder como um animal normal, morder como um burro morde um animal. Tá bom, com muita raiva. Por que, diz o Tosfot, olha que engraçado, o Tosfot fala pra gente, ele é curioso, que na verdade, Rabbi Akiva, quando olhava para os sábios, ele falava, eu sei que os sábios me detestam. Já que os sábios me detestam, eu também detesto eles. E quando eles passarem, eu quero morder eles, quero acabar com eles. De repente, a gente pensar mal deles, a gente vai querer morder eles, não é? Se eu falo, eles são maus comigo, mesmo que não era verdade, mas se eu quero pensar assim, eu quero agora morder eles. Tá bom. Como que Akiva virou Rabbi? Isso era Akiva. E depois, quando ele virou Rabbi Akiva, a famosa história, o que aconteceu com ele para ele virar Rabbi Akiva? Ele estudou. Ele viu a pedra que ficava pingando, água mole, pedra dura. Tanto bate até que fura, toda expressão inteligente vem ou do árabe ou da Torá. Tanto bate até que fura que o quê? Ele viu, poxa, se a pedra é capaz de, com pingos e pingos de água, a pedra que é dura, perfurar, eu posso mudar. Olhem que interessante, pessoal. Todos nós já vimos pedra batendo e a gente não aprendeu isso. Olha o que Rabbi Akiva aprendeu, olha que espetacular. Rabbi Akiva podia falar o seguinte, poxa vida, Rabbi Akiva estava sentado no lugar, lendo um livro. Ele escuta a pedra batendo, a água batendo na pedra. O que Rabbi Akiva podia falar? Uft! A goteira, fecha a torneira. Tinha que fazer a goteira justo aqui onde eu estou sentado. Aqui eu falo, não, uau! Dentro desse ruim, olha que espetacular! Tem uma coisa espetacular aqui atrás.
que se a água bate na pedra e ela perfura a pedra, eu também sou capaz do quê? Minha cabeça, que é dura como uma pedra, de perfurar. E foi isso que fez Akiva virar Rabi Akiva. Olha que espetacular. Akiva virou Rabi Akiva como? Através de olhar para a situação e ver o quê? O que é a situação de uma forma diferente. Olhem que interessante, olhem que espetacular. O mesmo Akiva que falou, olha, os Chachamim são horríveis. Ele leva para o mal deles. Falou, puxa vida, alguma coisa que eu não sei o quê. Deu um clique nele e falou o quê? Eu escolhi procurar em todas as situações uma coisa o quê? Agradável. E de verdade eu aprendi daqui o quê? Que nós escolhemos ficar azedos ou felizes. Nós escolhemos, queridos, ficar bravos ou não. Ele me ajudou a ficar bravo, mas eu escolhi ficar bravo, porque em qualquer situação eu posso ficar bravo ou feliz. Eu escolho, se eu estiver no controle dos meus sentimentos. Se eu estiver focado em ver as coisas agradáveis. Isso transformou Akiva em Rabi Akiva. Eu vi uma frase espetacular, cada um fala que outra pessoa falou, não sei quem falou, mas a frase é espetacular. Olhem que legal, uma pessoa otimista, todas as portas têm maçanetas e dobradiças, quer dizer que a porta consegue abrir. E para uma pessoa pessimista, todas as portas têm trincos e fechaduras. É isso mesmo, é a mesma porta. Um vê maçanetas e dobradiças que faz a porta se abrir oportunidades, outro fala, não, é difícil, não dá, muito esforço. A gente escolhe como olhar. Pessoal, olhem que espetacular. O Guinness, hoje, titula como o homem mais velho que está vivo, um Yehudi que mora em Haifa. Se quiser ter Arihut Yamim, vai para Haifa, tá bom? Vida longa. Israel Cristal é o nome dele, Yehudi. Ele tem 112 anos. Ele foi reconhecido pelo Guinness de ser a pessoa viva hoje que é a mais velha do mundo, né? O Guinness Livro de Recordes. E aí perguntaram para ele se ele estava emocionado na hora que foi entrevistar ele. Tava. Coitado, o cara quase já, né? 112 anos não pode emocionar muita pessoa. Aí perguntaram para ele, por que você está emocionado? O que ele respondeu? Cheguei na 112 anos. Só nem que espetáculo, olha o que ele respondeu. Eu não estou emocionado por ser a pessoa mais velha do mundo. Então por que, meu amigo? Falou, olha, porque se eu sou a pessoa mais velha, mais idosa do mundo, quer dizer que eu já coloquei tefilim mais vezes no mundo do que qualquer pessoa, e por isso que eu estou emocionado. Olha que espetáculo! Ele escolheu falar em vez de uma pessoa mais velha, mais... Acabou, já está mais para lá do que para cá do mundo. Meu, se eu sou a pessoa mais velha do mundo, mais idosa, quer dizer que eu já tive mais oportunidade de colocar tefilim. A pessoa no mundo que mais teve oportunidade de colocar tefilim no mundo até hoje, quem é? Eu. Isso que transformou Akiva em Rabi Akiva. Rabi Akiva queria morder os Chachamim. Ele viu uma situação que era uma goteira incômoda e falou, não, eu vou procurar o bom na situação, e transformou-se em Rabi Akiva. Exercício Lemase. A pessoa volta da festa, bar mitzvah, casamento, brit milá, o que for. Alguns falam o seguinte, o cara dançou, comeu de graça, nem deu presente, né? Viu os amigos, estava legal, poxa, não sei quem, sabe quem eu vi, aquela amiga que eu não via faz 10 anos da escola, meu amigo que eu não via faz 15 anos da Mahané, vi não sei quem e tal. Aí ele fala, vou dormir, porque tem um dia para fechar, 00:30, a mãe tem que acordar cedo, então eu vou dormir, tem direito. Outros chegam em casa e falam o quê? O cara da banda acho que é surdo, não tem ouvido. A banda ela não conseguia conversar com o cara do lado, nem oi, não falei, era por código Morse que a gente se cumprimentava, por mímica. Isso é horrível. Sabe o que aconteceu? Não tinha nenhum garçom na festa, deve ser que o quê? Faltou manobrista, ele mandou todos os garçons lá para trabalhar no manobrista. E por sorte minha, quando eu cheguei para buscar o carro, demorou meia hora, deve ser que o manobrista virá um garçom agora. A pessoa foi no casamento, comeu, bebeu, se divertiu. Um voltou e falou, puxa, vi os amigos, comi, dancei, estava legal. Vou para casa, porque amanhã tem um novo dia, preciso trabalhar, preciso cuidar das crianças daí. O outro voltou, saudável. O outro voltou o quê? Não tinha manobrista, um labas estava velho, veio meu arroz com 3 amêndoas e não 2, a música estava alta. Não é novidade que eu estou falando para vocês. É o mesmo casamento, é o mesmo bar mitzvah, é o mesmo brit milá. O que mudou? A nossa sintonia. O Lashon Hara ou o Lashon Atov. Se nós focamos nossa cabeça uma cabeça saudável, a gente vai só enxergar coisas legais. Quando é um problema, vai ter que resolver, e Bezat Hashem a gente vai resolver.
Mas se minha cabeça tem limonada lá dentro, eu vou ser uma pessoa azeda. Se minha cabeça tem torta de morango lá dentro, bomba de chocolate lá dentro, eu vou ser uma pessoa doce. Assim que é. Frases do tipo, eu sei que é gostoso falar elas, mas faz mal. Se você não estudar, você nunca vai passar de ano. Essa é uma frase azeda, que dá para ser trocada o seguinte, por outra frase. Olha, mais uma frase azeda, já vou trocar, mostrar o certo. Olha, se você continuar assim, meu filho, você não vai ter nenhum amigo na tua vida. Nenhum amigo. Eu vou ficar batendo figurinha com você pro resto da vida, porque amigo você não vai ter. Ninguém nunca vai te ligar, convidar para sair, para sábado à noite. É um problema. Mas se eu estou azedo, eu falo dessa forma. Se eu for um pouquinho mais doce, queridos, eu vou falar de outra forma. Olha, você tem que entender uma coisa. Se você estudar um pouco mais, melhorar e ficar um pouquinho mais disciplinado, eu vou te ajudar, se eu entrar numa faculdade melhor, chances você vai ter de ter um futuro melhor. Eu transformei a necessidade dele de estudar e você vai ser um incompetente, por quê? Vamos almejar uma coisa mais legal. Olha, sabe o quê? Em vez de falar se comportar assim, você nunca vai ter amigos, dá para falar o seguinte, olha, posso te dar uma dica, de um jeito delicado e gostoso, num momento legal? Acho que é mais legal fazer isso, teus amigos vão gostar mais de você, você vai ter mais amigos do que você já tem. É o mesmo problema, mas quem falou no momento estava azedo, e era o Lashon Hara, é o mal, e o outro estava procurando como ajudar. Tudo na vida é assim. Para de gritar, você parece um louco. Posso trocar? Fala um pouquinho mais baixo, por favor, o tom está muito alto. Fala um pouquinho mais baixo, é mais gostoso de escutar quando você fala baixo. É a mesma mensagem do jeito Ra ou do jeito Tov. Nós escolhemos. Inclusive na Halakha está escrito que é proibido a pessoa passar adiante mensagens e notícias desagradáveis. A não ser que é muito necessário. Não deve andar por aí, sabe o que aconteceu com aquele cara, sabe que ele perdeu, sabe que ele ganhou, sabe quem morreu, sabe quem quebrou a perna, você não sabe, cara, história do dia, vem aqui, vou te contar antes que todo mundo. Tá sem WhatsApp agora, posso te passar a mensagem primeiro. Passar informações desagradáveis é proibido de acordo com a Torá, porque é o mesmo princípio que a gente está falando agora. Foca no bom, mensagens ruins deixa para lá, conta coisas boas, sai na rua com o megafone aí, contando coisas legais. As reclamações que nós fazemos podem se transformar em pontos positivos. Mais uns exemplos, me permitam para terminar. O ar-condicionado da sinagoga nunca está bom. Está sempre muito gelado ou sempre muito calor. Depende de quem fala, depende do que nós focamos, queridos. O Hazar, já deu, aquelas 3 músicas que ele conhece. O vizinho do lado adora. Por quê? Depende no que você foca. A drachá do Rabino. Quando eu quero que ele fala, ele vai direto para Musaf, Shaharit, de Shabbat. Quando eu quero que ele não fale, ele fala 20 minutos. Pessoal, eu acho que nós que estamos azedos não é a drachá. O problema é a peça que está escutando a drachá, que somos nós, e está reclamando, a pessoa escolhe. Kiddush na sinagoga, às vezes tem muita coisa demais, às vezes tem pouca coisa demais, nunca está na medida certa. Sempre dá para reclamar. E tem um cara do nosso lado que fala, poxa, o Kiddush hoje estava ótimo. Estava ou não estava, depende de quem está lá dentro, não é o Kiddush. Nós, tem gente que elogia a escola à torta e à direita, e tem gente que não para de mandar pedrada na escola. É a mesma escola. Os 2 filhos são alunos bons. Tem gente que só reclama e tem gente que só aprecia. Qual o problema? Tem problemas na escola? Todas têm. E se tem uma coisa que afeta você, vai conversar de um jeito educado. Mas ficar jogando pedrada na escola mostra só que a pessoa que está falando é uma pessoa que, coitada, está azeda, não que a escola é ruim. A escola tem um problema, vai ajuda, você voluntaria, fala com alguém, senta e mostra, o problema é esse, eu quero resolver, porque tem a ver com meu filho. Mas não ficar passando mensagem adiante, isso é ridículo. Isso mostra que eu não estou bem. Mesmo religiosamente, queridos, tem que procurar sempre olhar a parte doce da coisa e não amarga. Quer ver? E causar que isso aconteça. Fala para o filho, faz Birkat Hamazon. Faz tefilá. Reza. Você está com o siddur aberto na mesma página faz meia hora. Pelo menos muda a página, meu querido. Reza. Isso é um jeito de agir. O jeito doce de agir. E Rav Eliashiv, Zichron Libraha, uma vez falou a seguinte alahá, cada um depois perguntou para o seu Rav, mas ele instruía assim, que para uma criança de até 8 anos de idade, ele falava que lechatchila, quer dizer, ser o certo, falar para ele fazer Birkat Hamazon resumido. Tem um texto resumido.
Cada um pergunte para o seu Rav, talvez o outro Rav vai falar, não, faz só a primeira brachá, cada um pergunte para o seu Rav. Mas a ideia que tem aqui é por que fazer o Birkat Hamazon resumido, ou só a primeira brachá, ou só a primeira e segunda? Por quê? Depende da criança. Por quê? Porque se eu falar para ele fazer todo o Birkat Hamazon, que tipo de olhar ele vai ter para o Birkat Hamazon quando ele tiver 15, 20, 25 anos? Que Birkat Hamazon é uma chatice, porque eu demoro 1h30 para ler, e meu pai mandou, então ficou aquele estigma que o Birkat Hamazon é chato. Porém, em contrapartida, se eu falar para ele fazer o Birkat Hamazon reduzido, que essa é a Alahá, ele disse, ou fazer a primeira brachá, a segunda brachá, cada um de novo pergunte para uma pessoa que conhece, mas o que eu vou deixar no meu filho? O Birkat Hamazon é uma coisa que dá para traçar. E não vai ficar uma parte ruim. Quer dizer, mesmo para a Torá, queridos, mesmo para a religião, mesmo para coisas do Ruhanim, são espirituais, procurar ser agradável e não desagradável. Inclusive, e com isso a gente termina, eu escutei de muitas mulheres falar, não consigo rezar. Tenho crianças, eu estou grávida e estou cuidando de um, estou grávida do outro. Então o que faz? Eu não rezo nada. Por que não rezo nada? Porque me ensinaram que eu tenho que rezar tudo. Eu não consigo rezar tudo. Mas quem falou que uma mulher tem que rezar tudo, mulher que está grávida? Então, se eu não rezo tudo, eu não rezo nada. Tem dois correndo na casa, eu também estou grávida, eu não consigo, a situação que seja. Poxa vida, quem ensinou assim para você? Talvez a mulher não tenha uma obrigação igual um homem de fazer tefilá. Procure uma forma de fazer a sua tefilá agradável, não rezar mais, que seja agradável, porque senão fica o quê? Uma indisposição para a Torá, uma indisposição para o Ruhaniut. Procurar, o shiur de hoje foi que o crime do Lashon Hara é o que? É o procurar o ruim. Esse é o Lashon Hara. Como a própria palavra já diz. Em toda situação dá para procurar o que é bom, dá para olhar para partes sorridentes na nossa vida, na nossa situação, na nossa Torá, porque tem gente que tem a mesma situação que a gente tem, de alguma forma ou outra bem parecida, e sorri. O fato é que dá, se a gente quiser. Tem que trabalhar. Não é fácil, mas merece uma musculação. E se a gente olhar, meus queridos, para a Torá Kedoshá de uma forma sorridente, se a gente olhar para a nossa vida de uma forma sorridente, a gente vai falar, uau, eu dei X para ele está apreciando isso, a Kadosh Baruch Hu tende sempre a mandar mais. Mas depende da gente fazer o que? Betuv Yerushalayim. Olhar para Yerushalayim, para a vida, para a sinagoga, para a nossa família, para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos filhos, trocar o lado negativo da crítica por um lado positivo. Tem um problema? Tem, mas o Lashon Hara vai ensinar para a gente o seguinte, olha, o tzarat é pequenininho. Por quê? Porque você precisa reconhecer o problema e ver como transformar isso de um problema que existe, para não uma coisa desagradável, mas para uma coisa agradável, que Bezat Hashem, a gente possa olhar toda a nossa vida, tenha situações muito mais propensas para o bom, que Hashem possa mostrar em todas as situações a chance de a gente escolher de ver coisas boas na nossa vida. Amém.